Todas as passagens da Bíblia têm muitas interpretações, pois ela foi escrita como a chave de todas as coisas, e não meramente como a explanação de um único mistério. Por exemplo, ao estudarmos a parte que trata da história de Noé e sua arca, estamos lidando com uma alegoria duodécupla. Muitos dos mistérios bíblicos ainda não foram compreendidos nem pelos estudantes mais avançados, e não o serão totalmente até que a mente humana atinja proporções cósmicas. A Bíblia é um livro secreto, e continuará secreto até que o próprio homem, pela purificação de seus corpos e o equilíbrio de sua mente, tenha fornecido à espada de seu espírito o poder de cortar o nó górdio. Para isso, o irmão leigo precisa despender anos, e talvez vidas, tentando desatá-lo. A verdadeira obra oculta não é secreta. Ninguém está proibido de estudar e dominar as leis da natureza. No entanto, até que estejamos preparados pelo serviço e pelo altruísmo, seremos incapazes de compreender a grandeza, a pureza e a justiça do plano universal. A Bíblia é um livro secreto pela mesma razão que o estudante nada pode ver além do mundo físico ou dos livros sagrados até que tenha desenvolvido olhos internos para perceber e apreciar as realidades ocultas. Ingersoll estava absolutamente certo ao dizer: um Deus honrado é a mais nobre obra do homem. Pois enquanto Deus for imutável segundo o conceito que fazemos dele, será limitado pelos nossos próprios ideais. Assim, os mistérios contidos em seus livros sagrados estarão velados aos olhos de quem apenas enxerga com a visão física. Comecemos considerando o dilúvio. Em todas as religiões do mundo, há referências a ele, e todas concordam quanto à época aproximada em que ocorreu. O estudante de religiões comparadas certamente se recordará da grande inundação que submergiu os remanescentes do continente Atlante, cerca de 9.000 anos antes de Cristo. As inundações anteriores cobriram apenas partes da terra, e o pesquisador é forçado a procurar em outro lugar pela grande inundação, ou ouvido, a que se refere a Bíblia. Descobrimos que a palavra antiga usada para inundação não significa necessariamente água, mas sim ouvido ou esquecimento. Uma das grandes leis da natureza é a da periodicidade, em outras palavras, a lei de ação e repouso. Sabemos que o homem precisa dormir todas as noites para se refazer de seus grandes gastos de energia durante o dia. Sabemos que toda doação precisa ser equilibrada por um recebimento. O mesmo ocorre com o universo. Após cada grande dia de manifestação, o mundo precisa descansar. A isso se chama a noite dos deuses. Nesse período, todos os planetas e sóis retornam ao todo universal. Podemos observar esse processo acontecendo nas grandes nebulosas do céu. É então que Deus, o Criador, cessa de manifestar-se por um tempo, antes de enviar novamente globos nos quais se processará o desenvolvimento do homem. Nesse momento, Noé, representando o Deus de nosso sistema solar, e seus 3 filhos, representando a tríplice trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, flutuam sobre o ouvido, carregando consigo os embriões de todas as coisas criadas, recolhidas ao infinito. Quando os mundos são novamente manifestos, esses seres são conduzidos aos globos com cujas vibrações estejam afinados. O processo é o mesmo utilizado com o ego, que contém em si todos os átomos semente dos corpos inferiores. O ego e a substância espiritual que o reveste constituem a arca. Os 3 filhos de Noé são os átomos semente dos corpos inferiores, e suas esposas representam os polos negativos desses átomos. Noé é a mente. A arca, com os átomos semente, flutua na matéria mental antes de os átomos descerem novamente à matéria por meio do renascimento. Nas histórias maçônicas menciona-se um cabo de reboque que liga a arca à terra. O estudante reconhece isso como o cordão prateado que liga o espírito ao corpo. Sabemos que o espírito não pode morrer. Os animais que são guiados para dentro da arca representam a vida de todos os reinos, que foi recolhida para dentro de Deus e lá permanece até que novos planos de consciência estejam preparados para que nela se manifeste. Portanto, a história da arca
É a história do ego construindo os corpos que, quando completados, lhe darão consciência em todos os planos da natureza. Os 3 filhos de Noé, como já foi dito, são os 3 corpos inferiores. Para que o homem funcione em qualquer plano da natureza, precisa de um corpo sintonizado com aquele plano. A perda de consciência significa que o veículo que liga o espírito àquele plano foi retirado. Desde que os 3 corpos inferiores foram construídos, o ego sempre possui um veículo de expressão e nunca perde a consciência em nenhum plano da natureza. Os animais da arca representam, assim, os vários poderes do homem que o acompanham vida após vida na arca viva do próprio ser. A única janela na arca representa o olho espiritual, através do qual o homem superior contempla os corpos inferiores. Quando o mundo, os corpos, entra novamente em manifestação, a arca repousa no topo do Monte Ararat, ou seja, a cabeça do homem, o ponto mais elevado do corpo. Lá, no centro frontal, o ego se assenta, e suas forças, descendo outra vez, habitam o corpo. Quando a pomba, o mensageiro, traz de volta o ramo de acácia ao homem superior, ele entende que os corpos inferiores voltaram à vida, e que é possível descer da arca e trabalhar com eles. Isso demonstra que os altos ideais e as forças animais transmutadas podem novamente percorrer toda a terra e prosseguir sua obra. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é construir um altar ao Senhor, e sobre ele acender uma fogueira e fazer sacrifícios a Deus. Cada um de nós, ao seguir seus passos, deverá fazer o mesmo. O altar que ele construiu para Deus foi seu próprio corpo purificado, e diante dele, ele e seus filhos se curvaram em reverência. O fogo sobre o altar foi o fogo espiritual interno, aceso por Noé por meio de seus atos e pensamentos. O sacrifício feito sobre o altar foram suas paixões e emoções inferiores. Então, o arco-íris apareceu no céu, e Deus fez a promessa a Noé de que, enquanto o arco lá permanecesse, nunca mais haveria outra inundação. Essa é uma alegoria admirável, especialmente ao nos lembrarmos de que o arco-íris é formado pelas 3 cores primárias: o azul do espírito, o amarelo da mente e o vermelho do corpo. São essas as cores da tríplice trindade do homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim que esses 3 princípios estejam equilibrados no homem, formando, em suas combinações, todas as demais cores, nunca mais haverá outro ouvido. Enquanto o coração, mente e corpo estiverem unidos, tudo irá bem. Mas, se apenas uma dessas cores desaparecer, a escuridão envolverá o ego, no templo do qual o erro foi cometido. O tríplice caminho que leva a Deus é, entretanto, apenas um. Se amarmos com todo o nosso ser, mas permitirmos que nossa mente e nosso corpo permaneçam inativos, estamos tirando nosso arco-íris do céu. Se soubermos todas as coisas e não tivermos amor, nada conquistaremos. Se tivermos conhecimento e amor, mas negligenciarmos as ações do corpo no trabalho diário, também nada conquistaremos. Nesse arco-íris, vemos o tríplice cordão prateado que, ao se romper, provoca a morte do corpo. A morte é o resultado da cristalização, quando o corpo se torna pesado demais para ser carregado pelo espírito. Então ele é descartado, e outro corpo é adquirido. O mesmo ocorre com os pensamentos e emoções. Eles podem ser elevados e etéreos, embora sempre práticos. Caso contrário, o arco-íris se quebra e o ouvido, provocado pela discórdia e pela incerteza, envolve o ego e torna o caminho da vida muito mais difícil do que deveria ser. A analogia é a chave que abre muitos segredos. Nos mundos e nos indivíduos, a natureza age da mesma forma. Assim como é com os menores, assim é com os maiores. Se desejamos ser aqueles que se elevam acima das inundações do ouvido e flutuam sobre o caos na arca de nossas próprias almas, será necessário construirmos essa arca da mesma forma como a natureza constrói a grande arca cósmica, pela elevação da consciência e pelo aperfeiçoamento dos mais elevados veículos de expressão. Isso se faz vivendo diariamente uma vida de serviço, reflexão e amor,
cada um destes na mesma medida, e sempre com o único ideal de manter aceso o fogo do altar de Deus.